A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E nesse breve vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, como o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, né? Como será? Vai ser de uma forma invisível, vai ser de uma forma secreta, vai ser em duas etapas. É, Então vamos ver o que a Escritura fala sobre isso, amém? Existem várias doutrinas sobre o assunto, e é ensinado em boa parte da igreja aqui no Brasil que Jesus vai vir de forma invisível para arrebatar a sua igreja. Ou seja, nós vamos estar reunidos na igreja ou passeando num parque com a família, de repente Jesus volta, as pessoas somem, né, vão ao encontro de Cristo de forma invisível, só ficam as roupas e todo mundo que fica no mundo fica sem saber o que aconteceu. Mas será que é de fato dessa forma que vai acontecer? É isso que a Bíblia realmente ensina? Nós vamos ver que não, tá? A Bíblia é muito clara em relação à volta do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar um pouquinho da palavra com vocês aqui. Então, lá em Atos 1, verso 9, ele fala algo muito interessante. Um pouquinho antes, Jesus estava ali reunido, dando as últimas instruções para os seus discípulos, né, para os apóstolos e para várias pessoas que estavam ali presentes. E ele dá aquela ordem de você ser testemunha de Cristo, aqui falando, ó, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, você tem que evangelizar, começando onde você está, na sua cidade, na sua vizinhança, e evangelizar aonde você puder ir, né, até os confins da terra. E daí diz aqui o seguinte: quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Então aqui está mostrando os momentos finais de Jesus na terra, na sua primeira vinda, né? Cristo já tinha vindo, já tinha morrido na cruz e já tinha ressuscitado. E aqui ele já estava com o corpo glorificado, aquele corpo que ele apareceu na reunião dos apóstolos atravessando a parede. E ele passou, né, vários dias depois que ressuscitou aqui na terra. Instantes antes dele voltar para o Pai, voltar para os céus, ele diz essas palavras. Enquanto ele dizia, né, dava essas últimas instruções, diz que ele foi elevado às alturas. Olha que interessante, vendo eles. Então as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus dizer essas últimas palavras, viram o Senhor Jesus subindo, né, sendo elevado aos céus, até que uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. O que aconteceu aqui? Jesus, né, ele não sumiu de forma invisível. Ele não disse essas últimas palavras para as pessoas que estavam ali e de repente ele sumiu. E todo mundo ficou sem saber, cadê Jesus? O que aconteceu? Onde que ele foi? Será que ele vai voltar? Né? Foi algo visível, ele deu as últimas instruções de forma visível, foi subindo, tanto é que as pessoas ficaram olhando para cima, até que, o que aconteceu? Né? Chegou a uma altura que encontrou uma nuvem, passou da nuvem, e daí as pessoas que estavam ali não o viram mais, ocultando aos seus olhos. E olha que interessante, estando com os olhos fitos no céu, quem estava com os olhos fitos no céu? Os apóstolos e todos que estavam ali reunidos. Então todos viram Jesus subir, ficaram olhando até ele ser oculto pela nuvem. Enquanto ele subia, eis que junto deles puseram dois homens vestidos de branco, dois anjos, provavelmente, que disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E aqui nós temos uma informação muito interessante. A Bíblia não se contradiz, a Bíblia não erra, ela não pode ensinar uma coisa e em outras passagens ensinar outra, se contradizer. Então está falando que da mesma forma como Jesus subiu, ele vai voltar. Então se ele subiu de forma visível, irmãos, ele vai voltar de forma invisível, onde ninguém vai ver, ninguém vai saber o que aconteceu. Não é isso que vai acontecer, não é isso que a Bíblia está falando. Está falando que ele vai vir de forma visível. Amém?
alguns podem argumentar, mas você tem que levar em consideração que a segunda vinda de Jesus, ela é dividida em duas etapas, né? Uma etapa invisível, que é o arrebatamento, e uma etapa visível, que é no final da grande tribulação, que daí sim, Jesus vai voltar como esses anjos falaram. Da mesma forma como ele subiu, ele vai voltar de forma visível, todo mundo olhando para o céu e vendo Jesus vir. Mas será que é realmente isso que a palavra ensina? Você vai ver que esse tipo de raciocínio ele cai por terra fácil. Vamos agora para 1 Coríntios 15, é uma passagem muito conhecida por todos aqueles que estudam as Escrituras no tocante ao fim dos tempos, escatologia. Aqui Paulo estava falando sobre a ressurreição, demonstrando os irmãos que, que estavam confusos em relação à ressurreição. Já tinham pessoas querendo ensinar enganos ali no meio da igreja, dizendo que a ressurreição não existia, ou algo assim. E daí Paulo começa a falar, se a ressurreição, né, não existe, então Cristo também não ressuscitou, e vã é a sua fé. Está aqui no verso 17. Ó. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, ele está falando que a ressurreição é algo real, que sem ressurreição nós não temos a base da fé. A esperança de todo cristão é a ressurreição. E eu não estou falando de ressurreição, você morre, né, ressuscita e vive mais um tempo aqui, e daí morre de novo. Não, é ressurreição no corpo glorificado, no corpo glorioso. Um corpo como o do Senhor Jesus Cristo. Quando ressuscitou, ele veio, né, apareceu novamente num corpo glorificado. Quando os apóstolos estavam reunidos, a porta fechada, ele atravessou a parede, né, mostrando o que esse corpo glorificado pode fazer. Uma das coisas, né, nós sabemos que é algo tremendo o que o Senhor tem preparado para nós quando nós tivermos nosso corpo glorificado. E daí Paulo vai discorrendo sobre o assunto. E ele fala aqui, ó, no versículo 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo nas primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que ele está falando aqui? Está falando da ordem da ressurreição, dessa ressurreição para o corpo glorificado. Não é uma ressurreição simples, como aconteceu com Lázaro, com Talita, que foram ressuscitados, mas daí depois, né, vivendo o seu tempo de vida e voltaram a morrer. Aqui é uma ressurreição onde você vai ter um corpo imortal, que não vai estar mais sujeito à morte, nem à doença, nem a qualquer outra coisa. Daí aqui fala a ordem em relação a essa ressurreição. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja que aqui só tem dois grupos de pessoas que vão ter esse corpo glorificado. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quem é de Cristo na sua vinda, irmão? Somos nós, os cristãos, a igreja, aqueles que estiverem esperando o Senhor Jesus quando ele vier na sua segunda vinda. Aqui alguns falam, mas então olha aí, ó, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, né? Querendo dar a entender que primeiro foi Jesus que ressuscitou e teve o corpo glorificado, daí depois as primícias seriam aqueles que forem arrebatados no arrebatamento invisível, e por último aqueles que ficaram na tribulação, depois os que são de Cristo na sua vinda, que receberiam esse corpo glorificado no final da grande tribulação. Só que não é o que a palavra diz. Primeiro, porque aqui você não tem uma vírgula, não tem Cristo, vírgula, as primícias, mas é uma coisa só, Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, só está falando de duas coisas aqui, né? Primeiro, a receber o corpo glorificado na ressurreição foi Cristo, e depois de Jesus, os que são de Cristo na sua vinda. Não dando a entender que existem duas etapas na segunda vinda de Jesus. E para não ficar dúvida em relação a isso, vamos pegar a partir do verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então veja que Cristo foi feito as primícias. O que é
Primícias, irmão. Primícias é uma palavra que está sempre no plural, você se escreve no plural, mas diz respeito às primeiras coisas, os primeiros frutos. Lembra lá de Adão e Caim, né? Adão e Caim não, perdoe, irmãos. Abel e Caim, né? Abel, ele sempre entregava as primícias para o Senhor, os primeiros, primeiro de tudo, ele dava para o Senhor. Por isso que o Senhor se agradava dele, tá? Enquanto Caim não fazia isso. Então é isso que está falando aqui, ó. Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que está falando aqui? Esse vivificados em Cristo, o que é, irmãos? É glorificação. Né? Você tem um corpo glorificado, um corpo glorioso, um corpo igual de Cristo. Daí Paulo fala a ordem que vai acontecer isso, né? Em que todos serão vivificados, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, o Senhor Jesus seria o primeiro a ter esse corpo glorificado, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Acabou, irmãos. Aonde que você vê aqui uma divisão em duas etapas? Por que você não vê aqui Cristo, as primícias, a igreja no arrebatamento e depois os que são de Cristo na sua segunda vinda? Porque não tem. Porque é bem claro que quando nós vamos receber esse corpo glorificado vai ser na segunda vinda do Senhor Jesus. E quando é essa vinda? É no final da grande tribulação, como dito lá em Mateus 24, depois da tribulação daqueles dias, ou seja, não antes, depois da tribulação daqueles dias. Então se verá o sinal do Filho do Homem nos céus e ele mandará os seus anjos a encontrar os escolhidos do quatro cantos da terra. Então a palavra é bem clara, irmãos, tá? Jesus não vai vir de forma invisível e muito menos em duas etapas. Vai ser algo visível que todos vão ver e essa vinda se dá somente ao final da grande tribulação. Espero que todos os irmãos tenham compreendido e qualquer dúvida pode postar aí no comentário aí. Deus os abençoe.